Boa noite, Marília. Boa noite, Tudo bem com você? joia. Ótimo. E você, como tá? Maravilha, melhor agora. Iniciando essa Que aula com bom, vocês. que bom. Eu fico muito feliz quando a gente inicia uma aula que eu vejo vocês aqui, alegra o meu coração. Bom, pessoal, vamos continuar falando de matemática financeira, né? É um assunto que Sabos. é um assunto assim bastante conhecido. É um assunto assim que a gente talvez não fala muito, mas vivencia muito. Né? E às vezes a gente é surpreso, muitas vezes, por conta de alguma coisa que acontece, mas a gente, por não conhecer um pouco assim a técnica, ter um pouco de conhecimento científico sobre o assunto, às vezes a gente se deixa levar por alguns detalhes, né, importantes. Por exemplo, a questão, nós falamos muito isso aqui na aula passada sobre o financiamento de carro, né, financiamento de casas. A gente precisa muito conhecer o que a gente está pagando, quais são as formas de pagamento. As empresas muitas vezes elas não querem que você saiba qual é a taxa de juros que você paga por mês. Elas não querem que você saiba quanto de juro você está pagando por mês. Por exemplo, eu fiz um empréstimo para comprar um lote, um terreno. Boa noite, Luciana. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem? Eu fiz o financiamento para comprar um terreno. Na época foi bom, foi muito bom porque eu comprei o terreno, digamos assim, barato, né? O terreno na época ele valia uns 70 mil reais e eu comprei ele por 45 mil reais. Então eu fiz um financiamento porque eu vi que o terreno estava barato, a pessoa queria vender assim meio rápido. E não é que eu tenha aproveitado dela, tá? Eu não aproveitei. Ela simplesmente disse: Olha, eu vou vender esse terreno, quero 45 mil reais. Se você souber quem quer comprar, me avise, porque estou querendo vender e quero vender rápido. Eu disse: Pronto, você já achou o comprador, né? Eu compro esse terreno de você. Eu não tinha o dinheiro, precisei fazer um financiamento e eu financiei esse valor na Caixa Econômica Federal. Eu não tinha muito conhecimento no momento que eu fiz esse financiamento. E eles também não têm interesse nenhum que você saiba, né, quanto você está pagando de juro, quanto você está pagando de parcela ao mês. E aí, beleza, fiz o financiamento, foi tudo aprovado, financiei o lote e comecei a pagar esse imóvel. 3 anos depois, pagando esse imóvel, o valor foi aumentando, aumentando, aumentando. E aquilo me incomodou. Eu falei, não, vou conhecer um pouco mais desse financiamento. E eu verifiquei que eu pagava R$ 450 por mês de parcela. R$ 300 era de juro e os outros R$ 150 era amortizado no valor total da dívida. No caso, a dívida era de R$ 45 mil. Então, R$ 150 amortizava nos 45 mil e R$ 300 era de juros todos os É muita meses. coisa, hein? Pessoal, Misericórdia, muita coisa. é muita coisa. Então, assim, às vezes a gente não para observar esse tipo de detalhe. Então, se você vai comprar uma casa financiada, você tem que saber disso. Você tem que saber quanto você vai pagar de juros todos os meses, quanto você vai pagar no valor total do capital que está sendo ali amortizado, qual o valor de amortização mensal que está sendo ali no caso absolvido dentro do seu financiamento. Ou seja, eu pagava em 10 meses eu pagava 3 mil de juros e pagava R$ 1.500 de parcela. Quer dizer, estava muito, o juro era muito alto. Né? O que eu fiz? Eu vendi o imóvel para uma pessoa e eu quitei o imóvel. Então eu vendi ele, eu quitei esse imóvel, paguei o valor total do capital, porque no momento que eu fui pagar a dívida, o capital de investimento, o capital inicial, estava em torno de R$ 39 mil mais ou menos.
39 mil, eu financei 45 mil, já havia pago uns 3 anos, quase 4 anos, e ainda estava devendo 39.500, para vocês terem ideia do tamanho do problema. Aí eu vendi o imóvel, graças a Deus que o imóvel valorizou muito, o imóvel foi vendido a 80 mil reais. Eu consegui fazer o pagamento, né, do capital que eu havia feito o financiamento e consegui legalizar tudo e ainda me sobrou, né, um pouco de dinheiro, porque eu fiz isso assim meio rápido, porque se eu esperasse mais os 2 anos, esse negócio ia me dar um prejuízo muito grande, porque a valorização do imóvel não ia acompanhar o valor, né, dos juros que eu estava pagando em cima do imóvel. Então eu consegui vender esse imóvel, consegui quitar o imóvel, me sobrou um dinheiro e eu comprei uma casa em São Simão. São Simão as casas são mais baratas, né? E aí eu consegui uma oportunidade também, uma família recebeu uma casa de herança. E vocês sabem, né? Quando as pessoas recebem herança, parece que eles não valorizam muito esse negócio. E estavam querendo vender essa casa e a um preço muito acessível, eu fui lá e comprei essa casa e fiz esse investimento. Então hoje esse investimento praticamente dobrou de valor. Mas a gente precisa sim conhecer, analisar, saber o que nós estamos pagando, saber se é viável ou não esse negócio, certo? Isso aqui é para a vida. Boa noite, Maria José. Boa noite, professor. Tudo bem com você? Tá tudo bem, graças a Deus. E você, tá bom? Tá ótimo. Para as empresas, existem aí algumas linhas de financiamento barato, digamos assim. Por exemplo, nós temos linhas de financiamento para empresas a 7% ao ano, a 8% ao ano. Isso é muito barato, porque nós, pessoas físicas, se a gente for tirar um financiamento do banco, a gente vai pegar uma taxa de juro de 2,5% ao mês. Não é ao ano, é ao mês. Mas a diferença é, professor, que faz esse negócio aí, taxa de juro ao mês, taxa de juro ao ano. Quando você pega, por exemplo, 3 mil reais com uma taxa de juro mensal, você vai pagar o juro sobre os 3 mil reais mensais. Se é uma taxa de juro de 2%, né, nós vamos ter aí um juro, né, de 200 reais, já vai dar 2% de 1.000 nós temos 20 reais, 2.000 nós temos 40 reais, de 3.000 nós temos 60 reais, no caso uma taxa de 2%, 60 reais por mês, certo? Então se é uma taxa de juro mensal é 60 reais por mês. Se é uma taxa de juro anual é 60 reais por ano sobre o capital. Então note que o valor vai ser um valor bem assim, muito diferente. Por exemplo, se fosse anual, você pagaria 60 reais por ano. Como é uma taxa de juro mensal, você pega 60 vezes 12, né? Isso vai dar um valor aí, vezes 10 aqui, dá 600, 6 com 6, 12, 720. 720 reais anual. Então, se você pegou 3 mil reais, é uma taxa de juros de 2% ao mês, no final do ano, se você pegar no final do ano, você vai ter pago aí 7.720 reais só de juro. Aí tem o valor do capital, né? Por exemplo, nós vamos pegar lá 3 mil reais dividido por 12. Aqui eu estou sem calculadora agora, mas aí a gente vai descobrir o valor da parcela mensal que você iria pagar. No caso, você iria pagar os 60 reais mais o valor do capital, né, mensal. Agora eu não tenho uma calculadora aqui na minha mão para eu poder fazer essa conta. Mas se alguém tiver uma calculadora aí, se puder somar para mim, 12, né? Dividir. 12 aí dividido por 3. 12 mil dividido por... Não. 3 mil dividido por 12. 12 parcelas. 3 mil reais dividido por 12. Se alguém tiver calculadora e puder fazer aí, por gentileza. Deixa eu ver se eu abro. 250. 250. Então, nós temos 250 do capital, mais os 60 reais de juro. Mais 60 reais aqui vai dar 310 reais.
Então você pagaria uma parcela de R$ 310 mensais para você pagar esse financiamento, né, em um ano. Então, se você pegar R$ 3.000 numa taxa de juros de 3%, de 2% ao mês, você vai pagar em 12 vezes, né, 12 meses em um ano, R$ 310 por mês. E aí no final do ano você vai ter pago aí R$ 720 de juros por ano. Então, se você pega uma taxa dessa anual, seria o prêmio joinha. Mas como é mensal, fica muito arrochado. E muita gente pega. Só que isso aí, essa taxa de 2%, você vai conseguir isso aí no financiamento consignado, né? No caso, se você trabalha numa empresa e a empresa trabalha com banco, você consegue esse valor aí consignado. Agora, se for particular, pode ser que você vai pagar uns 3% ao mês, 3,5% ao mês no valor desse financiamento. Tem bancos aí que vai até 6%, 7% ao mês. Então, é uma taxa de juro muito alta para você pagar, né, sobre o valor do capital. E outra, não tem, no caso de financiamento de carro, no caso de empréstimo, não tem um sistema de amortização. Para a gente pensar bem, por exemplo, se você pagou 2% sobre o capital de R$ 3.000, no mês seguinte você não pagaria mais sobre capital de 3.000, porque você já havia pago uma parte. Então você pagaria sobre o valor que havia sobrado, né? A gente fala isso de amortização. Existem alguns financiamentos desse sentido quando é casa própria. Às vezes você consegue um sistema de amortização. Então, você vai pagar a taxa de juros sobre o capital existente, não sobre o capital real que foi financiado aquele imóvel. Então, quando a gente fala de veículos, de financiamentos que a gente faz aí pelo banco, são valores fixos, né? Você paga sobre o capital real durante todo o tempo. Então, não vai absolvendo ao longo do mês. E isso é muito ruim, né, pessoal? Porque acaba que a pessoa pega um financiamento e depois ele fica pagando aquilo pro resto da vida. É muito difícil. E eu fico assim observando que os bancos eles têm judiado muito dos aposentados, né? Pensionistas, aposentados e pensionistas do INSS. Já ouviram essa propaganda aí na televisão? Quem quer fazer financiamento, se você é aposentado ou pensionista do INSS, nos procure, nós temos as melhores taxas de juros para vocês fazerem o financiamento para comprar aquele imóvel desejado, para comprar aquela televisão tão desejada, para comprar aquele armário tão desejado. E aí o coitadinho, né, do aposentado, que ganha lá tão pouco, vai lá e faz um financiamento de R$ 10.000 para pagar em 30 parcelas, ou R$ 5.000 para pagar em 30 parcelas, 25 parcelas. E aí no final ele está pagando praticamente ali, no caso do pensionista do INSS, ele tem muitos casos que paga mais caro ainda. Então são taxas de juros aí abusivas, né? Que quando a pessoa termina de pagar o financiamento ali, ele pagou praticamente o dobro daquilo que ele tirou. Muitos tiram 12.000, paga 10 só de juro, né? Mais os 12 que ele tirou. Quer dizer, vai para R$ 22.000. Então, assim, é muito alto, viu, pessoal? Então, tomem muito cuidado na hora que forem fazer aí financiamentos, tirar dinheiro em banco, comprar carro financiado. Procura saber da taxa de juro. Tenta calcular quanto você vai pagar de juros, se realmente compensa, né, você fazer esse tipo de investimento. Você vai ficar trabalhando aí praticamente 2, 3 anos sem poder fazer nada além, né, de pagar essa dívida aí futuramente. Então é muito importante vocês terem esse conhecimento, né, dessas taxas de juros e saber quanto você está pagando. Mas como que é isso, professor? Se você entender um pouquinho de percentual, pronto, você já vai saber fazer os cálculos, você não vai sofrer. Nós temos as calculadoras que nos ajudam demais da conta, né? Depois eu vou ensinar vocês a descobrir alguns percentuais aí na calculadora que hoje em dia praticamente ninguém usa isso no manuscrito, né? Eu mesmo nunca vi um bancário, um empresário pegar uma caneta e começar a fazer conta no papel. Geralmente pega uma calculadora financeira e faz todas as contas, né? Isso é muito mais rápido quando não tem um sistema. Eu lanço no sistema, o sistema calcula. Mas é bom também a gente conhecer isso aí no papel, na prática.
né? Porque se um dia a gente precisar, a gente possivelmente pode saber fazer. Eu postei 2 vídeos para vocês lá na nossa sala de aula. Depois eu gostaria que vocês assistissem eles. São vídeos assim complementares que veio para poder nos auxiliar nesse ensinamento. Bom, alguma dúvida sobre taxa de juro aí por enquanto ou tá tranquilo? Vocês têm financiamentos aí em banco ou não? Tá todo mundo aí sem financiamento, levando uma vida mais tranquila? Nem se eu quisesse fazer um financiamento, tinha jeito. Tem jeito sim. Você é assalariado, e tá aí de carteira assinada, consegue, às vezes Passo não. fome. Fazer empréstimo, eu passo fome, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem que pensar bem, viu, pessoal? Pensar bem antes de fazer um financiamento, porque depois, né, na hora de pagar, não tem choro. Ô, Davi, Sim? mas o problema é justamente esse, né? Porque assim, as taxas são abusivas, mas assim, eu tô até estranhando porque parece que o rendimento da poupança deu uma reagida, né? Aí, assim, diante da situação que a gente está vivendo, às vezes eu até penso, gente, será que isso não é algum golpe, não? Porque de tanta coisa que está acontecendo, né? Mas até acho que foi a minha prima que estava comentando que a taxa de juros deu uma reagida, né? É, Mas, deu. assim, nem sei também, porque eu, assim, eu acho essas taxas de juros, quando a gente vai fazer o financiamento tão alta, que às vezes, assim, nem compensa o que a gente vê na poupança, né? Rendendo na poupança. Não supre, né? Não supre. Tipo, na poupança você vai receber 0,05%, enquanto para você pagar é 2%. A diferença é gigantesca. É uma coisa assim, descompensada, né? É desproporcional, infelizmente, né? Tinha que pelo menos ali, se é pelo menos a metade. Se a taxa de juro para financiamento é 2%, a taxa de poupança deveria ser 1%. Eu penso que deveria pelo menos, né, ter ali a metade do valor, mas infelizmente não tem. Deu uma reagida, a taxa de juro para poupança deu uma reagida sim, só que ela está oscilando muito. Tipo assim, um mês ela está subindo, outro mês ela está descendo, outro mês ela está subindo, outro mês ela está descendo. Então, eu até falo o seguinte, que quem tem dinheiro, né, eu particularmente, se tivesse dinheiro, não deixaria em poupança. Eu investiria esse dinheiro em imóveis o mais rápido possível, porque não dá nem para comparar os rendimentos de poupança com valorização imobiliária. É muito desproporcional. Tipo, enquanto você tem 100 mil reais na sua conta lá, ganhando mais ou menos aí uns 400 reais, né, de juros por mês, né, se você compra um imóvel, ele vai valorizar é, até uns 800, 700, 900, 1000, pode ser até mais, né, do que isso por mês, esse mesmo imóvel com esse mesmo valor. Então, eu não aconselharia. Inclusive, até esses dias eu conversando com a minha mãe mais o meu pai, porque eles tinham alguns imóveis e acabou vendendo esses imóveis e investindo dinheiro em poupança. Mas não está compensando. Eu até falo para eles só direto, olha, eles venderam os imóveis há mais ou menos um ano e meio e colocou o dinheiro em poupança. Se eles forem lá hoje com o mesmo dinheiro de poupança, com os rendimentos e tudo, e tentar comprar os imóveis que eles venderam, eles não compram mais. A diferença hoje, eles teriam que no mínimo colocar em uns 10 mil, 15 mil reais no bolso para poder comprar os mesmos imóveis que eles venderam há mais ou menos um ano e meio atrás. Então, não, infelizmente, não acompanha, não faz sentido. Agora, se você quiser investir na bolsa de valores, aí já é outra história, né? Por exemplo, você investe aí numa empresa, né, como a Petrobras, Banco Central, Banco do Brasil. Você tem que escolher bem BRF, né, Brasil Foods aí, uma empresa boa que tem possibilidades aí de crescimento e você vai investir nela e com certeza você vai ter uma lucratividade boa. Agora, poupança
Tem uns ROIs por aí também, né? Tem alguém investindo em moeda digital. Se você tiver coragem de investir em moeda digital, está dando muito dinheiro, mas eu não tenho coragem ainda não. Maria Ferreira, pode falar. Professor, você podia explicar mais sobre essas bolsas de valores? Eu tenho vontade de aprender sobre essas bolsas de valores, sabe? Explicar essas coisas assim. Aí seria muito bom, mas a gente precisaria de muito tempo para a gente poder aprender um pouco sobre esses investimentos. Mas você pode, no YouTube, só uma dica, né? No YouTube tem muitas explicações sobre investimento em bolsa de valores, né? Se fosse eu investir em bolsa de valores, por exemplo, eu investiria, teria coragem de investir na Petrobras, esperava o dólar baixar, né? Quando o dólar estiver baixo ali, numa cotação baixa mesmo, você vai lá e investe. Porque o bom é você investir quando o dólar está baixo. Por exemplo, se o dólar está aí R$ 4, você vai lá e investe R$ 100.000 na Petrobras. E o dólar sobe ali para 6% ou R$ 6, né? No caso aí a gente vê o percentual que subiu, se é 2, se é 3%, você já ganha esse percentual em cima daquele investimento que você fez na Bolsa de Valores. No caso, se a Petrobras valorizar também nesse meio termo, né? A Petrobras hoje vale, só um exemplo, vale R$ 10. E eu fui lá e comprei tipo 3 ações. Então, minhas ações equivalem a um percentual sobre os R$ 10 da Petrobras. Aí, no dia de amanhã, a Petrobras ganha uma valorização e ela passa de R$ 10 para R$ 20. Então, eu vou ganhar sobre os R$ 20 o mesmo percentual. Se é 3% que eu tenho, eu vou ganhar 3%. Antes era de R$ 10, agora é de R$ 20. Então, o meu capital praticamente ali vai quase que dobrar. Então, pessoal, é interessante, bolsa de valores, mas o interessante é você observar o mercado, né, investir quando o dólar estiver mais baixo, pega um momento que o dólar está baixo, vai lá, faz o investimento, pega um momento que às vezes você vê que a empresa deu uma destabilizada assim, porque uma empresa igual a Petrobras, ela teve, né, uma destabilizada grande aí atrás, as ações da Petrobras elas foram lá embaixo, a valorização da empresa caiu bastante. Porém, agora, né, ela teve aí bilhões de lucro e ó, as ações dela subiu lá em cima. Quem fez investimento na Petrobras aí uns 3 anos atrás, hoje o capital dele praticamente triplicou. Se o cara investiu 1 milhão na Petrobras lá em 2015, 2014, hoje ele deve ter na margem ali dos 5, 6 milhões dentro da Petrobras de investimento, porque o capital dele a empresa valorizou, e quando a empresa valoriza, automaticamente o capital de investimento valoriza junto. Isso aí é fantástico. Quem tiver condição de investir em bolsa de valores, pode investir que ganha dinheiro. Mas é igual eu tô falando para vocês, invistam em empresas que têm aí possibilidade de se manter no mercado, que não tem nenhuma possibilidade de quebrar também, porque se quebra aí depois você toma prejuízo, né? E vai que você investe lá numa empresa que vale R$ 10, você investe lá R$ 3. E essa empresa, de um dia para a noite, ela... Em casa eu entro de novo. Oi? Desculpa, pessoal. É porque eu vou desligar, eu vou sair agora, chegar em casa eu entro de novo. Ah, tá, ok. Vai que você investe numa empresa que vale R$ 10. E de repente essa empresa, né, por um motivo ou outro, uma crise econômica, ela passa a valer R$ 6. Então, quer dizer, ela vai cair um percentual grande ali de valorização. O seu dinheiro vai junto. Então, o seu dinheiro desvaloriza junto. Porque o seu dinheiro é investido em cima de um capital. Esse capital, você investe um percentual em cima do capital da empresa. Então, você vai receber os dividendos, no caso, os lucros da empresa, em cima do percentual que você tem. Se você tem 3% da empresa, você recebe, né, os lucros dessa empresa 3%. E da mesma forma os prejuízos. Se ela der prejuízo, você vai receber 3% de prejuízo a menos. Então, se a empresa valorizou, você ganha. Se a empresa desvalorizou, você perde. Então, é interessante sempre estar investindo aí em empresas que estão, né, no momento de crescimento. Quem trabalha mesmo, quem entra na Bolsa de Valores para poder ganhar dinheiro mesmo, os caras têm um macete assim, muito grande, os caras investem diariamente. Ah, vou investir tanto aqui na Bolsa da Petrobras, vou investir no Banco Central, vou investir no Bradesco, vou investir na BRF, vou investir aqui
na Nike, vou investir, e assim, sucessivamente, né? Vou investindo aqui em empresas, e quando o cara vê que o capital dele ali subiu, ele vai e tira, né, o dinheiro dele daquela empresa, coloca na outra, tira de uma, coloca na outra e fica oscilando ali o tempo todo. E o cara ganha muito dinheiro com isso. Tem muita gente aí milionária com esse negócio. Mas teria que ter um tempo assim maior para a gente poder aprender sobre isso. Mas assim, é bom a gente conhecer pelo menos por alto. Se você tem interesse em aprofundar disso, Maria, vai em frente, né? Tem aí muitas videoaulas no YouTube que vai te orientar como você deve fazer para fazer investimentos na Bolsa de Valores. Investimentos que venham te dar retorno. Bom, vamos aqui então para a nossa apresentação. Nós fizemos uma breve introdução na aula passada e hoje nós vamos continuar, né, nessa introdução na aula de hoje. Já fizemos aqui uma breve introdução também sobre matemática financeira, sobre números e vamos continuar falando, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para a gente dar continuidade nesse conteúdo. Bom, nós paramos aqui em conceitos básicos da matemática financeira e dentro dos conceitos básicos da matemática financeira nós vamos falar sobre acréscimos, nós vamos ter aqui um exemplo, né, sobre descontos, nós vamos falar também sobre um exemplo de descontos, nós vamos falar de taxa percentual, nós vamos falar de juros, montante, juros simples, um exemplo aqui, né, de juros simples e juro composto. Então nós vamos falar dessas partes hoje aqui. Tem um exemplo aqui. Se eu não me engano, a gente já estudou isso na escola, né? Estudou. Montante, juros simples. Vocês estudaram no ensino médio. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, vocês estudaram sobre montante, capital, juros simples, juro composto, regra de 3. Eu não peguei essa parte, eu formei pelo Enseja, eu não peguei essa parte. É verdade, pelo Enseja você já faz direto. Bom, nós vamos aqui falar então sobre os conceitos básicos, né, que são esses que eu acabei de passar para vocês. Para entender-se bem a matemática financeira é necessário o domínio dos seus principais conceitos, sendo eles o capital, acréscimos, tá aqui, acréscimo, desconto, lucro, montante, juros e taxas de juros. O principal aqui é o capital. Sem capital, não tem como ter acréscimo, não tem como ter desconto, não tem como ter lucro, não tem como ter um montante, não tem como ter juros e nem taxas de juros. Então, nós precisamos ter um capital, nós precisamos ter dinheiro para poder produzir, né, isso aqui. Se eu não tenho dinheiro, o que eu preciso fazer? Por exemplo, eu sou um empresário. A minha empresa está precisando de investimento. Eu não tenho investimento para poder inserir ou injetar no meu negócio agora. Então eu vou procurar isso onde? Nos bancos. Né? Eu vou procurar nos bancos. No caso, vou procurar ali alguns empréstimos para poder injetar no meu negócio. Então eu chamo isso, né, de capital. Eu vou conseguir um capital para eu poder investir no meu negócio. Vou falar de dinheiro, né? Um montante aqui. Eu vou até um banco solicitar um empréstimo. Para eu solicitar um empréstimo, eu tenho que provar para o banco que eu vou ter condição de pagar esse empréstimo. Então não é só chegar lá no banco e falar, olha, me dá aí 2 milhões porque eu quero fazer um investimento na minha empresa. A não ser que você seja amigo aí de algum político forte, né? Por exemplo, nas eras aí de alguns políticos aí no passado, nós tínhamos aí várias corrupções dentro do BNDES, Caixa Econômica Federal.
Então o cara chegava lá, queria um dinheiro, ele só falava com um político forte lá e o cara conseguia tudo para ele, né? Hoje nós vivemos um momento um pouco mais difícil, né? Depois que houve aí várias denúncias, várias pessoas foram presas por conta disso, né? Vários diretores de bancos foram presos por conta desses desvios de verba pública, as coisas ficaram um pouco mais complicadas. Na regra geral, para eu conseguir um dinheiro emprestado de um banco, eu preciso provar para ele que eu tenho condição de pagar. Então, eu preciso desenvolver um projeto dentro da minha empresa, eu preciso ter uma renda suficiente para poder mostrar para o banco que eu tenho condição de pagar aquela dívida. Se eu não tenho, né, dinheiro, se a minha empresa não produz capital, não produz dinheiro, automaticamente esse banco não vai liberar esse empréstimo para mim. É muito raro, né, empresas conseguirem empréstimos em bancos. Mas se a empresa é uma empresa que tem uma boa procedência no mercado, uma boa aceitação no mercado, com certeza ela vai conseguir grandes financiamentos, né, aí pelos bancos Caixa Econômica Federal, BNDES, Banco do Brasil, para poder fazer investimentos. Mas essa empresa, como eu disse a vocês, precisa provar que ela tem condição de pagar. Não é diferente de nós, né, pessoas físicas. Quando é empresa, a gente fala de pessoa jurídica. Quando somos nós, como no caso de fazer algum tipo de empréstimo, são pessoas físicas. Para nós também não é fácil fazer um empréstimo. Por exemplo, eu vou até um banco para fazer um empréstimo, primeiro ele quer saber se eu trabalho, né, quanto que é o meu salário, quantas pessoas vivem na minha casa, se eu pago aluguel. Então, o banco, ele quer saber a minha vida completa para depois ele liberar um valor para que eu possa pagar. Se o valor de parcela for alto e o valor do financiamento também for alto, automaticamente eu não vou conseguir esse financiamento. Então, eu preciso ter condição financeira de pagar esse financiamento. Eu também não posso comprometer 100% da minha renda com a parcela do financiamento. Se o financiamento é de 60 mil reais, só um exemplo, e a parcela do financiamento é de R$ 1.000 por mês, eu tenho que ganhar no mínimo uns R$ 3.500 por mês. E na minha casa não pode ter mais de 3 pessoas, de 3 para baixo. Porque aí eles vão dividir, né, os valores, no mínimo aí uns R$ 400 por pessoa, e vai ver se sobra, né, isso se eu não pagar aluguel. No final do mês o dinheiro, né, para pagar esse financiamento com tranquilidade. Se eles verem que isso vai me trazer um certo prejuízo e que eu vou trazer prejuízo ao banco porque eu não vou dar conta de pagar, não vai ser liberado esse empréstimo. Por isso, muitas pessoas vão ao banco para tirar um financiamento e não consegue fazer o financiamento. Aí ele volta para casa revoltado porque o banco não liberou o dinheiro, porque o gerente do banco está de marcação com ele, e assim reclama e tal. Já vi muitas pessoas reclamando. Não é que o gerente está de marcação com a pessoa, é porque ele não tem uma renda, né, suficiente para poder pagar o financiamento. E mesmo com toda essa burocracia, com todas essas restrições, ainda acontece de pessoas fazerem financiamentos e não darem conta de pagar, por conta de alguns imprevistos que aconteceram no meio do caminho. Por exemplo, o cara foi lá, fez o financiamento, no mês seguinte ele foi mandado embora do emprego. E aí, como que ele vai pagar esse financiamento se agora ele não está trabalhando? Pode ser que ele só consiga emprego daqui 4 ou 5 meses. Pode ser que o novo emprego desse cara não vai ser o mesmo salário, às vezes ele vai ganhar menos. Ele não vai dar conta. Isso acontece demais da conta com muitas pessoas. Por que que muita gente está com o nome inadimplente? Está com o nome no SPC e Serasa? Porque fez um compromisso financeiro e não conseguiu honrá-lo, porque ficou desempregado, porque o filho às vezes fica doente, porque o esposo fica doente, porque a esposa ficou doente, a pessoa não conseguiu honrar o compromisso. E aí vem o quê? As taxas de juros, né, abusivas. E aí a pessoa não consegue pagar mais nunca. E aí aquele negócio vai virando uma bola de neve. Por exemplo, se a pessoa fez um financiamento de uma casa, ele perde a casa.
Se ele fez o financiamento de um carro, ele perde o carro. Muitas pessoas aí já perderam, né, o seu meio de transporte por conta disso. E perde. Todo o investimento que ele fez, ele perde tudo. Aí então tá, vamos lá. Os acréscimos. É o valor acrescentado de uma transação comercial em relação à taxa percentual do capital. O acréscimo ocorre devido às demandas do mercado de subir o preço de certos produtos e serviços, por uma série de fatores, e muitas vezes com o interesse de aumento do lucro ou de imposto. O acréscimo é utilizado também em investimentos de capital. Aí nós temos aqui um exemplo, né, do acréscimo. Uma companhia de distribuição de água encanada cobra pela reativação do abastecimento R$ 150. Para o mês seguinte, a empresa anunciou um aumento de 10% na taxa de reativação. Qual será o valor dessa taxa após o acréscimo anunciado? Então, aqui nós temos, né, um valor que foi acrescentado na taxa de abastecimento. Por que que houve esse acréscimo, né, esse aumento de 10%? Porque a empresa precisa, né, de ter ali um certo lucro, porque senão ela quebra. Né? Toda empresa que fornece alimento, aí nós temos a Petrobras, né, que fornece combustível, hora ou outra está aumentando, aumenta 1%, 2%, 3%, porque precisa, né, ter um mercado financeiro aí que está aquecido. Nós temos a instabilidade financeira do mercado financeiro que veio primeiro com a pandemia, agora nós temos uma guerra em andamento. Então isso desestabiliza o mercado financeiro. E se destabiliza o mercado financeiro, as pessoas ficam instáveis, as pessoas não conseguem manter um preço fixo. Então esse preço acaba que fica oscilando. Ah, o petróleo subiu, o dólar subiu, o petróleo baixou, o dólar baixou, então fica oscilando, vai e volta. Aí essas guerras, né, a gente não tem como mensurar o tamanho do desgaste, né, financeiro que uma guerra traz. Mas, professor, mas a guerra é lá na Ucrânia, com a Rússia, isso está muito longe de nós. Está muito longe de nós. Mas existe um mercado financeiro mundial. E esse mercado financeiro mundial está sendo afetado por conta daquela guerra. E se esse mercado ele é afetado, nós também somos afetados. Talvez não de forma direta, mas de forma indireta. Porque o petróleo é baseado no dólar. Então, se as coisas ficam ruins lá fora, o dólar pode subir, o petróleo pode subir. Então, tudo isso vem... Aí, se o petróleo sobe, para nós, hoje, a maior infração, né, que a gente pode colocar assim no bico da caneta, a maior infração é por conta do aumento do petróleo. Então, aumentou o petróleo, aumentou o diesel, aumenta o valor do frete, aumentou o valor do frete, aumenta o valor do pacote de arroz, aumenta o valor do macarrão, o valor da verdura, porque tem um frete. Se aumentou o frete, vai aumentar, esses valores vão sendo absorvidos em cima das mercadorias que nós consumimos. Então, muita gente fala assim, tem muita gente que não entende. Professor, mas por que aumentou o óleo diesel e subiu o valor do arroz? Porque o arroz, ele sai lá de Santa Catarina para chegar, por exemplo, aqui no estado de Goiás. O que eu preciso para poder trazer esse arroz? Não é o meio de transporte? Eu tenho que pagar um frete. Se o óleo diesel subiu, o frete também vai subir. Se o frete subiu, esse valor vai ser absorvido em cima da mercadoria a qual está sendo transportada. Seja arroz, feijão, trigo, óleo. Entenderam? Então, aí gera o quê? Inflação. As mercadorias começam a subir a um valor superior ao que nós estamos acostumados a comprar. Né? O salário mínimo já não consegue mais acompanhar ali o valor da inflação, porque está muito alta, as coisas estão aumentando muito o preço, e isso assim, praticamente durante toda a semana a gente vê esses aumentos. Por que esses aumentos estão acontecendo?
praticamente toda semana? Porque está tendo aumentos praticamente toda semana no combustível. Então, se o combustível está instável, aí nós vemos aí uma grande confusão, né? Uma grande guerra ali dentro da Petrobras, porque ela é uma estatal, tudo bem. Ela é uma empresa nossa, ela é uma empresa brasileira, tudo bem, é uma empresa nossa. Mas aí, por outro lado, nós temos os acionistas. Eu disse para vocês aqui agora há pouco. O acionista, quando ele investe numa empresa, ele quer ter o quê? Retorno, capital, né? Investimento que ele fez, ele quer ter um retorno daquele investimento. Ele não quer investir lá 1 milhão e continuar só 1 milhão. Ele quer investir 1 milhão e quer que aquele 1 milhão dele daqui 3, 4 meses seja 1,5 milhão. Então ele quer que a empresa cresça, ele quer que a empresa produza e que a empresa venda seus produtos num preço, né, ali que venha gerar riqueza para aquela empresa. Bom, até aí tudo bem. Mas aí o que acontece? Por outro lado, nós temos o governo, porque a Petrobras também é do governo, ou seja, é nossa, né? Ela é uma empresa nossa. Aí a gente olha assim, a gente precisa fazer um equilíbrio, né? A empresa precisa gerar dinheiro, precisa gerar riqueza, mas também tem que atender à necessidade da população, porque uma empresa foi criada para a população, para beneficiar a população. Então precisa ter um equilíbrio. E aí é onde entra, né, a briga ali com os presidentes da Petrobras, que já foi trocado ali praticamente 3 presidentes, assim, muito rápido, em muito pouco tempo, 3 presidentes na Petrobras, por conta exatamente disso, porque o presidente não consegue segurar os preços ali na Petrobras, por conta dos acionistas, e aí, por outro lado, o governo cobra, né, da Petrobras, os aumentos estão tá muito alto, tem que abaixar um pouco, o povo brasileiro não está conseguindo suportar essa carga, esse preço excessivo. E aí fica aquela guerra, né, entre o executivo, né, o governo, o executivo, e entre os presidentes ali da Petrobras e os executivos também da Petrobras. Eles querendo aumentar, o governo querendo que diminui, o povo quer que diminui, alguns aí, né, querem que aumente ainda mais, mas enfim, há uma grande instabilidade financeira e nós estamos sofrendo com isso, né? Vamos com fé em Deus aí, ter fé em Deus para que isso passe logo, né? Para que passe essa guerra, nessa pandemia, graças a Deus já passou, agora que passe essa guerra logo para que as coisas voltem, né, a estabilizar, para que nós possamos ter uma vida mais tranquila, né? Para que nós possamos aí voltar a desenvolver nossos negócios, a pensar em fazer novos investimentos, porque como está o mercado hoje, né, as pessoas perdem a vontade de fazer investimento. Então as empresas aí de forma geral, né, os grandes empresários, eles ficam ali com medo de fazer investimento. Agora voltando a outra questão das taxas de juros um pouco mais altas, por que essas taxas de juros um pouco mais altas? É exatamente para atrair investidores americanos. Nós conseguimos trazer para o Brasil agora, nesse último ano, mais de 40 investidores americanos, grandes investidores. Isso é muito bom para o país. Quanto mais investidor nós tiver no país, mais emprego nós vamos gerar. E quanto mais emprego nós geramos, melhor vai ser o salário, né, aí de forma geral da população. Nós estamos vivendo um momento difícil, como disse a vocês. Tem muita gente desempregada e tem pouco emprego. Então nós precisamos ter muito emprego e menos pessoas desempregadas, ou nada, 0 pessoas desempregadas. Porque se a gente tiver emprego para todo mundo, o salário vai melhorar. Agora, enquanto a gente tiver 10 vagas de emprego e nós tivermos 100 pessoas para ocupar as 10 vagas, o valor do salário não vai melhorar. Então a gente precisa mudar esse quadro. E como que muda isso? Fazendo investimentos, né? O Brasil precisa de investidores. Bom, aqui no nosso exemplo é o seguinte, nós estamos falando sobre o acréscimo. Então vai ser acrescentado aqui, no caso, 10% sobre o valor da água. Como que eu faço isso então? Eu posso pegar aí minha calculadora, né, 150 mais 10%. Pronto, já vou achar o valor real. Eu vou achar o valor que vai aumentar. No caso aqui, 150 mais 10% vai dar 160, né? 165. E se eu pegar, não, eu quero saber o valor que vai aumentar, né? Se eu pegar, no caso também, os 150 vezes 10%, eu vou encontrar esse valor, né, que é 15. Eu posso fazer isso na minha calculadora com tranquilidade.
Mas vamos lá, se eu fosse fazer isso no papel, como que eu poderia fazer? Então nós temos aqui uma fórmula, né, do acréscimo. Quando a gente fala de 10%, esses 10% significa 10 dividido por 100. Então coloca isso na cabeça de vocês. É 10 dividido por 100. 10 dividido por 100 vai dar quanto? 0,1, né? Então esse valor significa 10%, né? É o mesmo valor, é equivalente a esse mesmo valor. Ou eu poderia colocar, né, 10 dividido por 100. Seria a mesma coisa, 10% de 100. Ou eu posso 0,1, é o mesmo valor, 10%. Porque o que eu vou fazer? 10 dividido por 100, 10 está para 100, né? Vai dar esse valor, 0,1, vezes 150, que é igual a 15, certo? Se você pegar na sua calculadora e colocar 10 vezes 10%, né, vezes 10% vezes 150, você vai encontrar esse mesmo valor. 150 vezes 10% também vai encontrar esse mesmo valor no seu calculador. Agora aqui a gente multiplica dessa forma. Então, 10 dividido por 100, que é igual a 0,1, vezes 150, que vai dar 15 reais. Então aqui nós vamos ter um acréscimo aí de 15 reais por mês na nossa taxa aqui de reativação da água. Então essa taxa vai passar de 150 para 165 reais por mês. Bom, desconto. Agora nós vamos falar do desconto. É o valor retirado de uma transação comercial em relação à taxa percentual do capital. Geralmente esse desconto é utilizado como meio de potencializar as vendas ou premiar clientes que pagam a conta em dia. Além disso, é utilizado na contribuição de impostos como INSS e FGTS. Bom, o valor, né, quando a gente fala de desconto, você vai lá numa loja comprar um aparelho de roupa. Aí esse aparelho fica R$100. Mas à vista eu posso te dar um desconto de 10%. Então você vai pagar 90. Então eu te dei o desconto de R$10. Certo? E nós temos um exemplo aqui também de desconto. Por exemplo, quando você faz um financiamento de 36 parcelas, se você pagar a parcela do mês, por exemplo, é R$500, você vai pagar R$500 da parcela do mês. Se você pagar a última parcela, você vai pagar ela com desconto. Aí, digamos que vai cair ali para uns R$350, porque ele vai te dar um desconto em cima da última parcela. Isso é para fazer o quê? Premiar a pessoa, né, que paga essa conta em dias ou que adianta o pagamento de uma dívida. Aí nós temos um exemplo aqui. Um carro popular é vendido a preço de custo de R$26 mil. No Dia dos Pais, houve uma queda nos preços para 24.950. Paulo que resolveu presentear o seu pai, terá qual valor de desconto sobre o preço do carro? Bom, o carro custava R$26 mil e hoje o carro está custando R$24.950. Então, se a gente for analisar aqui, teve uma diferença aqui de R$1.050. R$1.050. Mas qual foi, né? Como que eu vou descobrir isso? 26 mil menos 24.950. Então, a economia que ele vai fazer aqui é de R$1.050. Então, nós temos aqui a resolução D igual 26 mil, que é o valor do montante, né, o valor do capital aqui, menos os 24.950, nós vamos encontrar automaticamente 1.050. É o valor ganho em uma transação comercial, considerado como um rendimento positivo obtido por meio de uma negociação. É utilizado para calcular se o rendimento positivo em relação a uma venda. É também para calcular se os ganhos diários e mensais de uma empresa ou de um pequeno negócio. Bom, então, como o cara comprou o carro aqui na promoção do Dia dos Pais, ele teve um desconto de R$1.050. Eu posso dizer também para vocês, né, várias empresas fazem esses descontos se você paga à vista.
Se você paga no cartão, geralmente tem um aumento ali de 3%, 4%, que é a taxa do cartão. Tem empresas que fazem isso. Outras empresas já te dão o valor, né, com esses 3%, ao invés dela te dar o desconto, ela já coloca os 3% sobre o valor da mercadoria e aí você paga à vista ou no cartão vai ser o mesmo valor. E nós temos aqui um exemplo. Paulo comprou um aparelho telefônico por R$ 900. Ao chegar em casa, seu irmão mais novo interessou pelo aparelho. Então ele decidiu vendê-lo para o irmão por R$ 1.150. Qual foi o lucro que Paulo obteve sobre a venda? Isso é o que acontece nas empresas, né? Ela compra uma mercadoria por um valor, digamos por R$ 900 e vende a mercadoria por R$ 1.150, porque ela tem um percentual de lucro sobre a mercadoria, seja de 10%, 15%, 20%. Bom, se ele comprou por 900 e vendeu por 150, automaticamente a gente já sabe que ele ganhou R$ 250 de lucro, né? Então o lucro é definido pela diferença entre o valor da venda e o valor da compra. Então se nós pegarmos aqui o valor da venda, né, o valor que ele vendeu esse produto menos o valor que ele comprou, R$ 250 de lucro. O cara ganhou dinheiro. Isso aqui, pessoal, você pode fazer, por exemplo, com carro, com moto, com casa, né? Eu mesmo gosto muito desse negócio. Eu gosto de comprar, vender. Então, sempre que eu vejo algo que está num preço assim bacana, muito bom, que eu vejo que dá para eu ganhar um pouco, eu vou lá e compro. Depois eu vendo posteriormente e, né, consequentemente, eu vou ganhar ali um certo valor sobre aquela mercadoria ou sobre aquele imóvel. A gente fala isso de compra e venda de imóveis, né? De imóvel, de carro, de moto. Aí nós vamos aqui para a taxa percentual. É a unidade utilizada para representar partes de um todo. Serve para cálculo de rendimento em porcentagem, de ganho de perdas, negociações de ganho de perda, né, de negociações, ponto final. Para encontrarmos a taxa percentual, basta dividirmos o valor do percentual pelo valor de referência. E nós temos aqui um exemplo. Um carro popular é vendido a preço de custo por R$ 26.050. No Dia dos Pais, houve uma queda nos preços para R$ 25.000. Então teve uma queda aqui de R$ 1.050. Para Paulo, que resolveu presentear o seu pai, qual seria o valor da taxa percentual de economia? Bom, eu sei que em valor real ele economizou R$ 1.050. Mas e percentual? Como que eu vou saber desse negócio? Como que eu vou calcular o percentual? Como que eu vou achar o percentual? Bom, não é difícil. Nós temos aqui, né, a solução para o problema. Ou seja, aqui, ó, taxa de juros, né, é representada aqui pela letra I. Taxa de juros é igual o meu valor real do veículo dividido pelo valor, né, que eu comprei o veículo, o valor de desconto. E aí eu vou encontrar o que? 0,042. Ou então eu poderia dizer para vocês que eu iria encontrar 42 dividido por 100. Seria o mesmo valor. Ou então 4,2%, porque aqui tem uma vírgula, né? Isso aqui é um número decimal. Né? E se eu vou mudar essa vírgula, eu vou fazer o quê? Eu vou passar... É a mesma coisa de eu colocar 0,042 vezes 100, que vai dar 4,2%. Então, notem que 26.050 está para 25. Né? A gente fala que ele passou dividindo aqui. E mais abaixo a gente vai verificar essa taxa com um pouco mais de cuidado. Então, assim, a taxa de percentual é de 4,2%. E os juros? Vamos falar um pouquinho de juros. Os juros são os rendimentos de aplicações de capitais num certo período, com valor a ser pago pela utilização de recursos de terceiros. Os juros são classificados de simples e compostos.
Então, pessoal, por exemplo, eu vou pegar um dinheiro emprestado com a Maria. A Maria vai me emprestar esse dinheiro. Porém, quando eu for pagar a Maria, por exemplo, ela vai me emprestar R$ 10. Eu vou ter que pagar os R$ 10 e um pouco mais, porque a Maria foi gentil e me emprestou os R$ 10. Eu não posso pagar só os R$ 10. Eu preciso eu preciso pagar para a Maria a taxa de juro ali do valor. Então eu vou pagar R$ 12 para ela, eu vou pagar R$ 2 a mais porque ela me emprestou o dinheiro. Então eu falo isso de juros, né? O rendimento da aplicação é aquilo que eu vou ganhar quando eu vou investir um dinheiro, ou então eu vou pagar quando eu vou pegar esse dinheiro emprestado. Então isso é o juro. Aí nós temos o montante. O que é o montante? É a soma do capital com o juro. Então a Maria, por exemplo, eu peguei R$ 10 emprestado com a Maria, paguei R$ 2 de juro. Então agora o montante é R$ 12. Então é o capital mais o juro. Então os dois juntos, né, formam o montante, o valor total que a Maria conseguiu ganhar me emprestando esse dinheiro, ou o valor total que eu vou pagar, né, após ter pagado o financiamento qual eu tirei. Só um exemplo. Adquirida após transação. Para calcular-se o montante e os juros, existem fórmulas específicas. Principais fórmulas da matemática financeira: juros simples. No caso do juros simples, nós temos juros simples e juro composto. Para calcular o juros simples, utilizamos uma fórmula que é relacionada ao capital, juros, taxas de juros e tempo. Então nós temos a letra J, que é representada a letra J, que é representada aqui, representa juros. Temos a letra C, que é o capital. Então juros é igual o capital, o I. Vocês lembram que a taxa de juros, né, tá aqui, ó, taxa de juros. Então o I é a taxa de juros e o T é o tempo que eu vou levar para poder pagar esse investimento. Então aí nós temos aqui um exemplo. A letra I, taxa de juros. A letra T é o tempo. Também uma fórmula relacionada ao montante, juros e capital. Então nós temos aqui a letra M, que é o montante. A letra C é o capital e a letra J é os juros. Então montante igual ao capital mais juros. Aí nós temos um exemplo. Qual será o montante gerado por um capital de R$ 8.500 aplicado em um fundo de investimento a juros simples com taxa de 2% ao ano após 5 anos? Olha que taxa de juro maravilhosa, né? 2% ao ano. Nossa, é o sonho de qualquer investidor, né? Aí nós temos aqui a taxa, né, que é 2%. Então, 2% é aquela questão que eu falei para vocês. 2% dividido por 100. Então, eu nunca vou colocar 2%. Eu vou pegar 2% dividido por 100, que é 2 está para 100%. Então, vai representar 2 dividido por 100, que vai dar 0,02. Então, esse número, 2%, equivale a esse número. É o mesmo, 2%. Aí nós temos o tempo, que é de 5 anos. E nós temos aqui o capital, o capital aqui de investimento, que é R$ 8.500. Usando a fórmula do juros simples, vamos calcular. O juros é igual o capital, qual que é o capital? R$ 8.500, vezes a taxa de juros, né, que é 0,02, que é 2%, vezes o tempo, que é 5 anos. E aí nós vamos lá jogar na fórmula, nós vamos substituir os valores. Então nós temos aqui os juros, né, é igual a 8.500, que é o capital, eu estou substituindo os valores, vezes 0,02, que é a taxa de juro percentual, e o tempo, que é 5. Bom, então nós já temos aqui o juros simples aqui, no caso, 8.500 vezes. Aí eu dividi aqui, eu multipliquei 0,02 vezes 5. Então vou resolver aqui a primeira parte aqui no final, vai dar os 8.500.
vezes 0,1. Então, se eu pegar 0,02 vezes 5, vai dar 0,01. E no total vai dar R$ 850. Sabendo-se que o montante é a soma do capital com os juros, então agora eu vou pegar o meu montante, né, que é igual ao capital mais os juros, para me ver então aqui quanto, né, que foi, quanto que será gerado, né, do capital aplicado aqui de investimento de juros simples após 5 anos. Para eu saber disso, eu vou pegar agora aqui o meu capital e mais os juros. Então, o capital é de R$ 8.500 e os juros R$ 850. Então, eu vou somar o capital mais os juros e vou ver quanto que dá, então, o montante. Então, eu vou substituir aqui, eu vou pegar essa fórmula, o montante é igual ao capital mais o juro. Aqui nós temos o valor do capital, R$ 8.500, mais o valor, né, dos juros que nós encontramos aqui, da taxa de juros. Então, o valor de juros que foi gerado durante esses 5 anos. E deu R$ 9.350. Então, o meu montante será R$ 9.350. Então, para eu descobrir quanto que vai dar em 5 anos, então se eu pegar 8.500 e pagar 2% ao ano, após 5 anos eu vou ter pago R$ 9.350. Conseguiu compreender, pessoal? Alguma dúvida? Entendi. Se a gente pegar a fórmula e substituir os valores, não é difícil, né? Aqui é sempre pegar a fórmula certinha e substituir os valores. Então, eu tenho aqui a fórmula. Essa fórmula aqui, ela usando a fórmula de juros simples. Então, é um juros simples. Toda vez que vocês ouvirem falar de juros simples, né, como que eu vou encontrar o juros simples sobre um capital de investimento de 2%, 3 anos, 2% ao mês, durante 6 meses? Então, eu vou usar essa regrinha aqui, essa fórmula aqui. Aí é só substituir os valores aqui. Valor do capital, o valor da taxa de juros, vezes o tempo, certo? Bom, nós temos o juro composto. Já para o juro composto, utilizamos a fórmula, né? O montante é igual ao capital, multiplicado aqui entre parênteses, 1 mais a taxa de juros sobre T, elevado a T. Como que fica isso? Aí nós temos aqui o montante, que é representado pela letra M, o capital que é representado pela letra C, a taxa de juros representada pela letra I, e o T é representado pelo tempo. Então, é o tempo. E aí nós temos um exemplo aqui de juro composto. Um capital de R$ 2.500 foi aplicado a um juro composto em um investimento de grande risco durante 2 anos. Uma taxa de 30% ao ano. Qual será o montante gerado ao término desse tempo? Agora pensem comigo. Lá em cima nós tínhamos um juro simples 2% ao ano. Agora aqui nós temos um juro composto com uma taxa de 30% ao ano. Isso aqui chega a ser abusivo, né? Se a gente for pensar um valor de uma taxa dessa, ainda mais um juro composto. E aí, como que vai ficar esse negócio? Vamos para a resolução. Então, 30%, eu disse para vocês que nós fazemos o quê? Dividimos por 100, para nós encontrarmos um valor. Aqui no caso nós temos um percentual e nós vamos transformá-lo, esse percentual, em um valor decimal. Então, todas as vezes que vier, você vai fazer essa transformação. Então, é 30 dividido por 100, que vai dar 0,3. Então, nós transformamos. Esse valor é o mesmo valor que esse, né? Só está em casas aqui decimais para facilitar. Então, não se multiplica 30% quando você vai multiplicar no papel manuscrito. Sempre você vai transformar em número decimal para você fazer o cálculo. Então, nós temos o tempo, né, aqui no caso. O tempo do investimento são de 2 anos. Nós temos o capital inicial, que é R$ 2.500. Então, como que vai ficar isso? Então, usando as fórmulas aqui de juros compostos, nós temos o montante é igual ao capital vezes 1
mais a taxa vezes o tempo, né? Multiplicado aqui o tempo. Então, o montante é igual a R$ 2.500. Nós temos aqui, né, o nosso montante, R$ 2.500, vezes 1, mais a taxa de juro, que é zero, né, que é 30%, mas aqui vai dar, no caso, número decimal 0,3, vezes o tempo, que é 2 anos, né, elevado aqui a 2 anos. Bom, automaticamente nós temos então nosso montante é igual a 2.500, que é o nosso capital, vezes, se eu somar 1 mais 0,3 elevado a 2, eu vou encontrar 1,3 elevado a 2. Então, vamos continuar a nossa conta. O meu montante é R$ 2.500, vezes, né, se eu multiplicar 1,3 multiplicar elevado a 2, que vai dar 1,69. Então, nós encontramos aqui nosso montante R$ 2.500 vezes 1,69, R$ 4.225. Esse seria o nosso montante. Agora, pensem comigo. Um investimento inicial de R$ 2.500, no final, vai estar pagando R$ 4.225. Quase o dobro, né, do valor. Então, é um investimento de risco, e por ser um investimento de risco, a taxa de juro é alta. Então, todo investimento de risco, taxa de juro é alta. Porque se a pessoa conseguir pagar 1 ano e meio, ele já pagou todo o financiamento. Se ele conseguir pagar, e ainda deu um lucro, né? Se ele conseguir pagar 1 ano, ele pagou todo o financiamento, ele pagou o valor do capital inicial aqui, né? E vai dar ali um prejuízo, né, no caso da valorização. Mas todo financiamento de risco, taxas elevadas. Se você vai fazer um financiamento e o banco joga uma taxa lá em cima, é porque ele olha para você e vê que você tem uma grande chance de dar um prejuízo para ele. Então ele vai colocar uma taxa de juros lá em cima. E essa é uma forma também dos bancos ganharem dinheiro, muito dinheiro das pessoas. E aí a pessoa está desesperada, precisando de um capital, o que ela vai fazer? Ela vai entrar, né? Ela vai entrar nesse negócio e vai pagar aí uma taxa de juro muito elevada. Bom, alguma dúvida nesse exemplo que eu citei para vocês de juro composto? Não. Bom, pessoal, eu não vou, assim, vocês podem ficar tranquilos, tá? Eu não vou cobrar muito isso aqui de vocês, não. Não vou colocar vocês para se desdobrarem, não. Eu quero que vocês conheçam, né? Inclusive, eu já passei 2 vídeos para vocês lá no YouTube, que vai ajudar vocês também demais a ter uma noção sobre taxa de juros simples, taxa de juros composto, né? Então, a gente vai ministrando as nossas aulas aqui, a gente vai pegando os outros exemplos lá no YouTube, para que vocês conheçam essas taxas de juros, para que vocês conheçam, né, um pouco sobre matemática financeira. Bom, eu vou interromper aqui, nós vamos dar uma parada por aqui hoje, nós vamos ficando por aqui, nossa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a essas taxas de juros, se você não tem também, depois você vai dando uma olhada na nossa apostila. Na próxima aula, se você tiver alguma dúvida, professor, eu vi isso aqui e fiquei com uma dúvida, né? Você pode estar perguntando. Se eu não conseguir resolver para você aqui de imediato, posteriormente eu trarei uma resposta. Alguma dúvida ou está tranquilo? Os neurônios estão assim, meio que batendo uns nos outros. Professor, Acho que meio termo. da atividade. Oi? As dúvidas só vem na hora de responder a atividade. Não, fica tranquilo, eu não vou sangrar vocês nessa atividade aí não, tá? Não precisa ficar com medo que eu não vou pegar pesado com vocês nessa questão não, podem ficar tranquilos. Vocês precisam conhecer, mas a gente vai com calma, tá? Eu não vou exigir muito de vocês nessa matéria, até porque se fosse para a gente aprender assim mais a fundo, a gente precisava de pelo menos
umas 250, 300 horas para a gente aprender um pouquinho mais, para a gente ficar craque nesse negócio. O nosso tempo é muito pouco. Se a gente, às vezes, aprofundar em juro composto, nós deixamos de falar de percentual, deixamos de falar de regra de 3. Então, eu quero falar um pouquinho de cada um, né, dessas ferramentas que vocês vão utilizar em matemática financeira, mais para vocês conhecerem. Porque se um dia vocês forem trabalhar nessa área, consequentemente, vocês receberão um treinamento e vocês lembrarão daquilo que eu passei para vocês. E lá vocês vão aperfeiçoar e vai ser um sucesso. Bom, pessoal, então eu desejo a vocês aí um excelente final de noite e amanhã nós nos encontramos aqui de novo para dar continuidade no conteúdo de matemática financeira. Um forte abraço e bom descanso para vocês. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Aí eu peço a vocês que entrem lá na nossa sala de aula do CLES e assistam os vídeos que eu deixei lá para vocês. Combinado? Combinado. Ok. Nada. Ok. Forte abraço. Tenham todos um excelente final de noite. Obrigado. Boa noite. Tchau pra você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.